Então, por exemplo, se eu tiver um valor que deveria ser inserido aqui ao lado do 45, né, esse não pode porque tem um 12 aqui, então ele teria que calcular a partir da segunda função hash, ele calcularia o deslocamento e esse valor seria inserido na outra sequência. Vamos testar isso aqui, 86, por exemplo. 46 deveria ficar na frente do 45, no lugar onde está o 12 atualmente, mas ele não vai poder ser colocado lá. Então onde é que ele vai ser colocado? 45 não pode ser colocado aqui, porque já tem o 12. Então ele procurou-se a partir do deslocamento uma posição vazia e foi encontrado. Para procurar a mesma coisa, posso procurar qualquer um, isso aqui a gente já está acostumado a ver, tá? O 22 foi encontrado. Posso procurar um valor que não existe, não encontrado. E o nosso programa funciona. Vou mostrar mais uma vez perfeitamente. Dessa feita utilizando o duplo hashing. Por que o número primo? Então nós vimos agora que as tabelas hash que usam o duplo hashing deveriam ter comprimento primo. Por quê? Então veja aqui, se você tiver uma matriz de tamanho 20, e se a constante, ou seja, for 5, para uma constante 5 de deslocamento, você, calculando um hash inicial 0, você teria as células consultadas na seguinte ordem. O primeiro, o hashing seria 0, porque a raiz de 20, desculpa, o módulo da divisão de 20 por 20 é 0. E se o deslocamento for 5, você vai consultar o 0, o 5, o 10, o 15. Bom, como o tamanho é 5, o próximo seria o 20, mas o 20, os índices são de 0 a 19. Então o próximo índice será 0 de novo. Então 0 mais 5 dá 5. 5 mais 5 dá 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20. 20 não existe, é 0. Então é 0 de novo. Então eles ficam se repetindo, sempre na mesma ordem, sempre. Se ele for inserir, por exemplo, se esses itens estiverem preenchidos, embora existam ainda outras células vazias na tabela, ela jamais preencherá, quer dizer, haverá células vazias e o mecanismo de duplo hash não permitirá que ela possa ser inserida. Por outro lado, se nesta mesma lista nós tivéssemos o tamanho 17, por exemplo, então o primeiro hash seria 0, o 0 mais 5 dá 5, 5 mais 5 dá 10, 10 mais 5 dá 15, 15 mais 5 dá 20, só que não existe 20, vai até só 17, então varia que seria o 16, seria o próximo. O 17 não pode porque só vai até 16 o índice, então seria o 16, o 0, o 1, o 2, o 3. E continuaríamos nessa mesma sequência. 3 mais 5, 8, 8 e 5, 13, 13 e 5, 18, não dá, seria 18 menos 17 dá 1, né? Então voltaria para o 1, mais 5, 6, mais 6, 11, quer dizer, sem repetir os números. Então, as próximas passadas na lista nos levariam a ir preenchendo todas as células que estiverem vazias, sem deixar de preencher nenhuma célula. Então, isso nos garantiria que as células seriam preenchidas, e é por isso que os tamanhos das tabelas hash têm que ser preferencialmente com valores primos. O duplo hashing é a escolha frequente para o endereçamento aberto, né? Então, essa normalmente a escolha feita quando se quer utilizar o Open Addressing no endereçamento aberto. Bom, a outra opção é utilizar o encadeamento separado, ou Separate Chaining, como já havíamos falado. No encadeamento separado, os dados são colocados em listas ligadas, sendo que para cada uma das posições da nossa tabela de hash, para cada uma dessas posições nós temos uma lista ligada associada. Então isso significa que nós podemos colocar um indefinido número de dados em cada posição da lista, em cada posição da matriz, a partir dessas listas ligadas. Existe uma outra forma também, ao invés de utilizar listas ligadas, eles usam matrizes, né? Mas isso é chamado muitas vezes de bucket. Mas a desvantagem da matriz é que você tem que fixar o número de elementos a priori. As listas ligadas seriam mais eficientes sobre alguns aspectos. Bom, nós vamos estudar somente aqui as listas ligadas
né, o separate chaining com listas ligadas, e você pode implementar a título de curiosidade ou a título de estudo esse mesmo algoritmo usando matrizes. Nós temos aqui no nosso programa 68 a nossa uma implementação de tabela hash usando encadeamento separados. Bom, ele é semelhante em tudo aos outros anteriores, então não vale nem a pena talvez a gente perder muito tempo esmiuçando cada uma das funções. Só resta dizer que nós temos aqui na classe uma classe chamada conexão, que substitui a classe item de dado. Ela, como a item de dado, ela tem um dado, mas ela tem um campo também próximo, indicando que a conexão vai ser o dado que vai apontar para um próximo dado, e assim por diante. Ela que vai me controlar o acesso. A partir da conexão eu consigo acessar a minha lista ligada. Bom, então para acessar a minha lista ligada eu tenho um campo chamado próximo, que contém uma referência para o próximo dado do tipo conexão. Nós temos as funções obtém dado, como temos nas outras, e a função mostra conexão, como temos nas outras, tudo igual. Aqui nós temos uma nova classe, a classe lista ordenada. Ela vai controlar o acesso às listas. Então ela vai inserir dados em uma lista, ela vai apagar dados em uma lista, vai procurar, vai mostrar a lista. Essa lista ordenada, ela, como o próprio nome está dizendo, os dados são inseridos em ordem crescente. Então, essas listas, além de serem ligadas, elas também estão ordenadas. Isso quer dizer que eu tenho uma função inserir. Eu tenho primeiro, antes da função inserir, eu tenho dentro do construtor da classe, eu tenho uma variável da classe que será apontará para o primeiro elemento da lista. Esse primeiro elemento será um elemento do tipo conexão. Inicialmente ele é colocado o valor none, mas durante a execução do programa ele é atribuído o valor conexão, né? O valor da conexão. Aí a função inserir, ela recebe uma conexão, né, e obtém o dado dessa conexão em chave, e de acordo com o valor da chave, ela encontra a melhor posição para inserir um elemento. Se esse elemento for o primeiro, né, se essa conexão que está sendo inserida for o primeiro a ser inserido, ou seja, o anterior é none, então o serve.primeiro, a variável da classe, passa a ser a conexão. Se não, ele vai simplesmente inserir na forma de inserção da lista ligada, que vocês já estão acostumados a ver, que já viram em outros exemplos. O anterior ponto próximo é a conexão, e a conexão ponto próximo é o atual. É isso, essa forma de inserir dados na minha lista ligada. Eu posso apagar, e apagar em uma lista basta desconectar, né? Eu simplesmente desconecto um elemento e conecto o filho dele ao atual. Então eu pego o anterior ponto próximo e conecto ao atual ponto próximo. Então eu elimino o atual, desconecto o atual da minha lista ligada. É muito simples apagar um elemento de uma lista ligada. Procurar é a mesma coisa dos outros, aqui é equivalente aos outros, sem problema nenhum. É uma busca simples de uma lista. E finalmente mostrar lista. Mostrar lista, ele vai do primeiro ao último elemento mostrando todos os valores da lista. É assim que funciona, em linhas gerais, o nosso algoritmo o nosso programa de encadeamento separado. Bom, nós temos aqui a função principal, a tabela hash, né? É a classe que vai conter a nossa tabela propriamente dita. Ela é uma matriz, ela contém uma matriz hash, né? É uma matriz, em onde cada um dos itens da matriz é uma lista ordenada. Então nós inicializamos aqui na função construtor da tabela hash, nós inicializamos uma matriz hash com os elementos contendo listas ordenadas. Então nós temos as funções para trabalhar com essa tabela, para mostrar a tabela. Nós temos a função hash que vai calcular as chaves. Nós temos como inserir um elemento na tabela, como apagar um elemento da tabela e como procurar um elemento da tabela. Sempre que inserir, apagar, procurar, são funções que ocorrem em dois níveis. Primeiro, eu tenho que achar qual é a lista ordenada que pertence ao elemento que eu estou procurando. Como é que eu faço isso? Eu faço isso calculando a função hash. Então todas elas têm uma linha onde elas calculam a função hash. Ou seja, com esse valor, eu acho na matriz índice função hash, valor hash, eu acho qual é
a lista ordenada onde está o dado que eu estou procurando. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então a primeira coisa que cada uma dessas funções, tanto inserir, apagar ou procurar, eu tenho que encontrar o valor hash, e a partir do valor hash eu sei que é exatamente onde está esse valor hash que o meu dado está inserido. Então eu procuro o elemento que está procuro o elemento que está nessa posição, na posição do valor hash, e chamo as funções da lista ordenada: inserir, apagar ou procurar. Tudo muito simples. Então ela simplesmente está ali como intermediário para chamar as funções.